Olá, pessoal! Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Aline, sou a psicóloga da Oficina da Memória, do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, projeto financiado pelo Conselho Municipal do Direito do Idoso, através da Destinação Solidária Ambev, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, executado pelo Lar de Fátima. Bom, pessoal, hoje a gente vai bater um papo um pouco sério, né? Recentemente falamos aí sobre o Fevereiro Roxo. Quem assistiu o nosso vídeo de Fevereiro Roxo? Se você não assistiu, corre lá no nosso YouTube, na nossa página ou no Facebook, está lá disponível para vocês. E no Fevereiro Roxo nós falamos sobre qual mês, qual é a conscientização que essa cor está associada ao mês de fevereiro. Porém, no mês de fevereiro também, nós falamos sobre o Fevereiro Laranja. Alguém já escutou falar sobre o Fevereiro Laranja? Alguém sabe do que se trata o Fevereiro Laranja? Não é algo bastante delicado a se falar, não é um assunto tão prazeroso, mas é muito importante, né? Todo mês aí linkado a alguma cor, a alguma ação, alguma campanha, é para trazer um alerta, é para trazer informação, né? Quando nós temos a informação, quando nós temos a orientação correta sobre dado assunto, isso diminui o preconceito, isso diminui fake news em relação àquela certa doença ou campanha, né? Estamos passando isso aí com a vacina, o tanto de fake news, o tanto de notícia falsa espalhada por aí. Então, quanto mais informações sérias e corretas que tivermos sobre o assunto, melhor para nós, concordam? Né? E aí, venho eu aqui então, falei sobre o Fevereiro Roxo e achei bacana dividir com vocês sobre o Fevereiro Laranja. O Fevereiro Laranja, pessoal, eles abordam sobre a leucemia, sobre o que é um pouquinho, né, da doença, sobre as questões de ser doador, né, de medula óssea, né, o quanto isso salva vidas, né, e falar um pouquinho sobre o diagnóstico, sobre os principais sintomas, tá? Então eu separei um materialzinho aqui para vocês que eu vou ler, passar para vocês as principais informações para o vídeo não ficar tão extenso e cansativo. Então eu vou passar o que eu acho que seja mais importante em relação a esse assunto, para ficar um alerta, para trazer o conhecimento para vocês, caso você já tenha passado por isso, caso você conheça alguém que esteja enfrentando essa doença, né? Enfim, para você conhecer melhor sobre e ficar aí esse alerta sobre o nosso Fevereiro Laranja. Bom, vamos lá. Então, o mês de fevereiro ele foi escolhido, né, para conscientizar a população, o Fevereiro Laranja, trazer a conscientização sobre a leucemia e a importância de se tornar um doador de medula óssea, né? A campanha ela busca informar sobre o diagnóstico precoce da doença e mostrar aí, né, que já mostram os números que a leucemia ela é o 9º câncer mais comum entre os homens e o 11º mais comum no público feminino. Então é algo muito recorrente, infelizmente com muita frequência acontece e aparece esses diagnósticos da leucemia. Por isso então se faz a importância dessa campanha, de linkar essa cor. Tudo bem que ela não é tão forte como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, mas ela existe e é importante que a gente traga isso à tona para vocês compartilharem, para ela ganhar a mesma proporção que se tem no Outubro Rosa quando se fala do câncer de mama e a mesma proporção do Novembro Azul quando se fala do câncer de próstata, tá ok? Então compartilha esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos, curte, comenta lá, tá bom? Pra gente que é importante, tá bom? Vamos espalhar aí informações corretas, o que é verdadeiro, tá?
Bom, vamos lá. Então, aqui no material que eu trouxe, o médico, ele explica que a leucemia, ela é uma doença que pode atingir de crianças a idosos. Não tem idade correta para ela acontecer, né? Ela atinge do bebezinho à terceira idade. E tem início na medula óssea local, onde são fabricadas as células sanguíneas e que dão origem aos nossos glóbulos brancos, né? Aos glóbulos vermelhos e às plaquetas. Então, é ali na nossa medula óssea que se origina o que conhecemos como leucemia, tá? Então, aqui nós temos 4 tipos de leucemia, né? Como qualquer outra forma de câncer, diagnosticada, quanto mais precoce, quanto mais no início, independente de qual tipo. Lembrando que vamos falar sobre as 4. Se você descobrir qualquer uma no início, no estágio inicial, as chances de cura são maiores. Por isso que fica esse alerta, né? Para que se você se perceba e caso perceba algo que esteja dentro dos sintomas, procure o seu médico, tá bom? Nada daquele negócio quem procura acha. Não. Quem procura acha e cuida, tá bom? Vamos então à primeira leucemia, né? O primeiro tipo de leucemia é chamada de leucemia mieloide aguda. Ela pode acontecer entre adultos e crianças, mas a incidência aumenta na terceira idade, com o avanço da idade, tá? Tem o tempo de evolução curto, de poucas semanas, e a célula maligna que está envolvida é a imatura, que é o quê? É quando uma célula sanguínea que ainda não atingiu a maturidade sofre uma mutação genética, transformando em uma célula cancerosa. A medula óssea é invadida por essa célula e deixa de produzir as células saudáveis. Por causa dessa deficiência de produção, é possível que a pessoa apresente um quadro de anemia, pela diminuição dos glóbulos vermelhos, infecção por diminuição dos glóbulos brancos e sangramento pela diminuição da produção de plaquetas. Para o diagnóstico, é necessário fazer uma análise do paciente. Nada de automedicação, pessoal. É necessário uma análise feita por médicos, tá? Que vai verificar se está pálido, se há presença de manchas roxas pelo corpo, aumento do fígado e do baço, febre sem explicação e dor óssea, por exemplo, né? O hemograma detectará essas alterações. Depois é feito um exame de medula óssea que comprovará o diagnóstico. Também poderão ser solicitados outros exames, como o mielograma, que é realizado através de uma punção óssea, a imunofenotipagem. Olha que palavra grandona. O que faz essa palavrona grandona? Ela serve para verificar a linhagem celular. Então, é algo mais profundo. Se ficar alguma dúvida do hemograma, do outro exame de diagnóstico ou mielograma, aí eles fazem essa imunofenotipagem. Nossa senhora, que palavrona. Né? Que aí é mais profundo. Só se tiver dúvidas lá no começo. Às vezes você nem vai precisar passar por esse exame mais profundo, né? E aí o tratamento dessa leucemia, para essa doença, ela consiste em quimioterapia, né? E em caso com mau prognóstico, é indicado o transplante da medula óssea. Então, se não tiver resultado com a químio, aí somente um transplante de medula óssea vai poder salvar esse paciente com esse tipo de câncer, com esse tipo de leucemia. Tá bom? Então, o primeiro tipo de leucemia foi leucemia
mieloide aguda. O outro tipo é a mieloide crônica, né? Essa já é diagnosticada em adultos, né? Geralmente, eles falam aí na quinta década, que aí é a partir dos 50 anos. E aí já fica um alerta aqui para o nosso público, vocês da longevidade. Então é um tipo de leucemia mais comum, diagnosticada nessa faixa etária a partir dos 50 anos, tá? Então ela tem aí uma mutação da célula, dos glóbulos brancos, e aí o tempo de evolução ele é mais longo, tá? E às vezes a pessoa fica sem ter o conhecimento da doença por meses ou até anos. Como em muitos casos é assintomática, o paciente só descobrirá quando realizar um exame de rotina. Por isso que é importante os exames de rotina estarem em dia. Não corra do seu médico, da sua médica. Tenha esse hábito, você que tem o convênio, você que não tem, marca lá no seu postinho aí próximo da sua casa. Faça essa visita ao seu médico, peça os exames de sangue, esteja aí com isso em dia. Lembre-se sempre, leucemia ou qualquer outra doença, quanto descoberta cedo, mais chances de vida, mais longevidade para vocês. Vamos lá. E o tratamento? O tratamento é padrão, consiste na quimioterapia oral ou, em casos mais graves, também entra o transplante de medula óssea. O terceiro tipo de leucemia é a leucemia linfoblástica aguda. É um tipo de leucemia que afeta as células linfóides, por isso que tem esse nome, né? E evolui de maneira rápida. É comum na infância, não é tão comum na fase adulta. Essa já se desenvolve em 80% dos casos diagnosticados são em crianças, eles perceberam isso. Porém, por serem crianças, tem mais sucesso a cura, né? E aí o tratamento também, né, é realizado através de quimioterapia, tá bom? Ou, em casos mais graves, transplante de medula óssea. E aqui nesse aqui ele só enfatiza que esse o tratamento via oral vai de cada paciente, por ser criança, cada um vai ter uma dose, cada um vai ter uma conduta, é o que difere dos outros, tá bom? Os outros é mais padronizado, esse não. E por último, tem a leucemia linfocítica crônica, que afeta as células linfóides e tem um desenvolvimento mais lento, mais comum em idosos. Então, aqui de 4 tipos, 2 delas são mais comuns no público da terceira idade, tá bom? Essa última, então, ela é comum nos idosos, que os estudos mostraram, né, que é uma doença dos glóbulos brancos, adquirida aí ao longo da vida. Não se tem ao certo quais são os fatores que faz isso acontecer, isso desenvolver, né? E aí, para os sintomas quando apresentados, o que tem que fazer? O hemograma completo, né? A análise molecular, fazer quase toda a questão de sintomas e prevenção acaba sendo o mesmo, que é tendo os exames em dia, tá? E o tratamento desse tipo vai consistir em quimioterapia com medicamentos específicos para cada paciente. E em casos mais graves, transplante de medula óssea. Vocês perceberam que em todos os tipos, o que tem em comum é que quando o caso agrava, a única maneira de salvar o paciente é recebendo a doação? E aí agora nós vamos entrar numa questão que é como se tornar um doador. O que precisa fazer para você, talvez aí salvar vidas, né? Ou orientar, ficar orientado em relação a isso.
Para se tornar um doador, é necessário realizar um cadastro no órgão que busca doadores no Brasil e nos registros estrangeiros, mas não vou enfatizar, tá bom? Vamos focar aqui no Brasil. Também é preciso ter entre 18 e 55 anos de idade. Estar com a saúde, então conversa aí com os seus netos, você que tem ainda essa faixa etária, que pode ser um doador, né? A gente não sabe o dia de amanhã, se a gente vai precisar disso. Então, para doar tem que ter 18 a 55, tá bom? Estar com a saúde em bom estado, não ter doença infecciosa ou incapacitante, não possuir diagnóstico oncológico, então você não pode estar com câncer, por exemplo, para ser um doador, você tem que estar com as suas células sadias para doar células sadias para o paciente que está doente, tá? Não pode ter doenças hematológicas ou do sistema imunológico. Algumas questões de saúde não impedem a doação, mas é necessária a análise de cada caso por um especialista. Então, se você quer ser um doador, você vai lá no hemocentro aí da sua cidade, né, aqui de São José do Rio Preto, e fala, olha, eu quero ser um doador de medula óssea. Se você se enquadra dentro dessas idades, dessa faixa etária, se você não tem nenhuma doença infecciosa, se você tem uma saúde boa, está bem, né, eu acho que é um ato de amor, né, a gente doar, a gente se permitir, a gente salvar vidas, né, hoje é como se fosse tirar sangue, né, você não precisa, antes era pela coluna, hoje não, hoje é mais simples essa questão da doação. Então, se você está dentro dessa faixa etária, se você tem uma boa saúde, se você tem esse desejo de ajudar o próximo, eu acho que é mais do que uma boa ação, né, a doação. Então fique esse alerta, repasse esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Vocês viram que é simples, né, não é nada burocrático. Vai lá, se informem, terão especialistas que vão te ajudar a fazer esse cadastro, a colher as informações e te falar se você está apto ou não a ser um doador. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês estiverem com algum parente passando por isso, né, eu desejo força aí para vocês. Eu sei que é um assunto bastante delicado de se falar, é um assunto, não é nada agradável, né, quando a gente fala de um câncer, quando a gente fala de uma doença tão séria, mas ela existe, não dá pra gente correr, né, não dá pra gente fugir dela. Então tudo que a gente tem é a informação, né? E aí eu trouxe então para vocês hoje 4 tipos, são nomes bem complexos, né? Pra gente que não é dessa área, tão dentro da área aí da medicina, oncologista, por mais que eu seja psicóloga da área e acaba querendo ou não sendo da área da saúde, eu não tinha esse conhecimento desses nomes complexos, né? Mas a gente não precisa se apegar aos nomes, né, a essa nomenclatura difícil. O que a gente tem que se atentar é que ela existe, está aí, e que a gente não está isento de desenvolver, infelizmente, uma leucemia. Então, se percebeu diferente, vai ao seu médico. Ah, Aline, por conta da pandemia, não passei no médico. Procure o seu médico, você que está na terceira idade, né? Vamos lá, vamos se cuidar, não vamos ter medo, né? Eu repito, essa frase de quem procura acha, já não cabe mais nos dias de hoje. Quem procura, se achar, vai curar, se procurar cedo, se descobrir cedo, né? Eu acho que todo mundo aqui quer viver, quer estar bem e quer chegar na terceira idade ativos e felizes. Essa é a nossa proposta aqui da nossa oficina, de trazer essa ideia, essa conscientização da saúde, do quanto vocês são capazes de envelhecer com qualidade de vida. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo conteúdo. Tchau!